E nós estávamos aqui em oração, orando e ministrando essa canção, declarando essa verdade, que essa casa, a casa espiritual, a casa que Ele edificou, né? Eu tenho edificado, diz o Senhor, né? Uma casa espiritual que sou eu e você. E essa casa nós deixamos para Ele guiar, para Ele usar. Que o Senhor fale com você no dia de hoje. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos fazendo neste Bíblia em Foco um estudo sobre esta carta. E resumindo para você o que já dissemos até aqui, essa com certeza foi uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo escrito à igreja. As igrejas, na verdade, que estão na Galácia, é a única carta que fala para um coletivo de igrejas, não a uma única igreja, como é Éfeso, é Romanos, né, como são as outras cartas, mas Gálatas ele fala pelo menos a 4 igrejas que Paulo e Barnabé, em suas viagens missionárias, levantaram naquela região. E você, não sei, daqueles que já estavam comigo aqui desde o primeiro estudo, pode me dizer uma dessas 4 igrejas que Paulo ergueu lá na Galácia? Eita, Jesus, a pastora já começa fazendo pergunta difícil, logo quando chega, logo no começo da mensagem. Olha, são pelo menos 4 igrejas que ele levanta. Quais cidades? Vai lá, tio Vitor, você lembra de uma? Olha, Antioquia da Psídia. Não, Antioquia da Psídia. Antioquia da Síria, da onde Paulo saiu, né, nas suas viagens missionárias. Olha aí, ele está indo mais longe ainda. Mas ele levantou igrejas na Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio. Ó, nomes difíceis, né? Vamos escolher, se tiver 4 filhos, dê esse nome, viu, João? Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. E ele levantou essas 4 igrejas aí. E após ter levantado essas igrejas, voltou para Antioquia da Síria e anunciou ali que Deus estava fazendo naquela região, de como os não-judeus estavam recebendo a palavra, como os gentios estavam recebendo com alegria a palavra do Senhor, e quantos milagres o Senhor realizara. E lá da Antioquia da Síria, essa mensagem de Paulo chegou até o povo de Jerusalém, até os cristãos de Jerusalém, e soubendo alguns espiões da fé, alguns que queriam tornar os gentios judaizantes, querendo judaizar esses gentios, desceram, né, até a região da Galácia para despregar o que Paulo havia anunciado, né, dizendo que a salvação não era só por Jesus. Era Jesus, mas também você guardando a lei de Moisés. Só que essa mensagem desapregoava justamente isso, a justificação pela fé, que era aquilo que Paulo anunciara, que em Jesus nós temos liberdade, que nós não precisamos mais, por nossos feitos, tentar chegar à salvação. Porque a lei dizia isso, né? As obras não levam ninguém a ser salvo. E aqueles homens estavam anunciando isso, que você precisava se circuncidar, guardar o sábado, as leis de Moisés, que Deus havia dado a Moisés, e também crer em Jesus para ser salvo. E aquilo que Jesus anuncia é totalmente o contrário, que não há nada que eu e você possamos fazer para merecer a salvação, a não ser crer no Filho de Deus. É Ele quem nos justifica. Ele foi o Cordeiro que morreu por nós. Ele foi o último sacrifício. Depois de sua morte, o véu do templo rasgou-se. Por que se rasgou o véu do templo? Por que está lá escrito isso, pastora? Por quê? Porque havia separação entre o santo e o santo dos santos. Somente os sacerdotes tinham essa liberdade de entrar lá, tinha que se santificar, ter acesso à presença de Deus. E Deus, com isso, rasgando o véu do templo, estava dizendo, olha, não precisa mais, o último sacrifício foi feito. Em Jesus você agora tem liberdade de se achegar a mim. O que faltava para nos religar, para religar a aliança que um dia foi quebrada lá no Éden, o sacrifício já foi pago. Aquele que eu havia profetizado lá na vida de Eva, dizendo, mas de ti, mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, agora estava lá entre eles, ressuscitado dos mortos ao 3º dia, declarando que a salvação é para nós e nós temos acesso à presença de Deus. Ou seja, somos justificados pela fé. Ninguém veio ao Pai se não passar por mim. Não é isso que Jesus disse? É somente a fé no Filho de Deus que salva o homem. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, o que Jesus veio fazer aqui? Se eu pudesse pagar pelos meus próprios pecados, se a lei salvasse, o que Jesus veio fazer aqui? Se somente a lei que ele entregou a Moisés pudesse salvar o homem, Jesus veio perder tempo? Se entregar por mim no seu lugar à toa?
Se a lei podia fazer isso, que Jesus veio fazer aqui. Mas esses homens queriam apregoar isso. E Jesus não estava dizendo que ele era contra a lei, não. A lei, ela tem um valor moral que edifica o homem, mas ela não tem valor de salvação. Muito pelo contrário, a lei aponta para a salvação. Ela pega o homem pela mão e aponta para a salvação, mas ela mesma não pode salvar. Somente a fé em Jesus Cristo é que pode salvar o homem. Ok? Até aí, galera? Bora lá. Então, vamos a Gálatas 2. Então, Paulo escreve essa carta aos Gálatas justamente para combater os ensinos judaizantes e equivocados que estavam sendo lançados entre esses gentios. E alguns deles estavam se tornando adeptos dessa filosofia judaizante. E que aqueles homens queriam implantar na vida desses homens. Então, Paulo escreve essa carta para combater isso, esses ensinos, e não somente isso. Além de pregar contra aquilo que Paulo estava anunciando, aqueles homens também colocaram dúvida acerca do apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um dos apóstolos porque não andou com Jesus como os outros 12 haviam feito. Mas Paulo encontrou-se, viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco. E quem ensinou o que Paulo sabia não foi nenhum dos apóstolos, ele não foi catequizado, mas o próprio Jesus lhes anunciou essas coisas. E é tão fato que aquilo que Paulo pregava era correto, que quando desceu a Jerusalém para anunciar o que estava acontecendo através da vida dele, falando sobre Jesus e como as pessoas haviam sendo salvas, os próprios apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo e disseram: nós seremos apóstolos dos judeus, e você será apóstolos aos gentios, vai pregar aqueles que não são judeus, aos gregos, romanos, às pessoas da época. E Deus não salvou qualquer homem, Jesus não alcançou qualquer homem, mas Paulo era uma grande pessoa naquela época. Paulo, ele era cidadão romano, ou seja, essa nomenclatura que é dada a ele, daria a ele a liberdade de visitar todas as províncias que estavam sob o domínio romano na época. Roma dominava o mundo. Havia 3 poderes naquela época grandes, um político, outro cultural e outro religioso. E esses 3, as grandes 3 nações que dominavam isso, primeiro, eram os romanos. Politicamente, o mundo estava sendo dominado. Roma dominava praticamente todas as províncias da terra, através de suas invasões, conquistando pelos exércitos. Agora, a dominação cultural era grega. A língua que se falava no mundo, hoje é o inglês, né? Hoje, você, em qualquer lugar, você se comunica se você tiver inglês, porque é a língua oficial do mundo. Na época, era o grego. Então, Paulo era romano e falava grego também. E a dominação religiosa, a maior religião que havia naquela época, era o judaísmo. Por quê? Porque criam no único Deus, só adoravam ao Deus, não se dobravam diante de ídolos, e era a única religião na época que era respeitada por todas as demais religiões. Se você era um judeu, você não precisava se dobrar diante de outros deuses, porque eles sabiam como o povo judeu adorava. E eles, naquela época, na época de Jesus, não eram cobrados por isso. Então, esse era o mundo em que Jesus veio. E Paulo foi uma grande aquisição para o reino de Deus, porque Paulo foi conquistado do exército inimigo. Paulo sabia tudo o que acontecia. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era um homem que tinha pleno conhecimento das leis judaicas. Paulo foi um menino criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo foi criado aos pés desse homem, que nós até brincamos semana passada, equivale ao quê? A ser mentoreado, a ser discipulado. Um assembleano ser discipulado pelo pastor. Se você é do Belém, pelo pastor José Wellington Bezerra. Se você está lá na Madureira, é equivalente a ser discipulado pelo Manuel. Como é o Manuel? O que, Renata? O inteiro, porque eu não quero pecar. Manuel Ferreira. Se você é da Universal, é ser discipulado pelo Edir Macedo. Se você é da Presbiteriana, é ser discipulado por quem? Por Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Se você é da MVPM, era igual ser discipulado pelo pastor Leonel. Ou seja, quem é o nosso Paulo da igreja? Pastora Renata. Ei, glória a Deus, aleluia. Era essa equivalência que Paulo tinha. Paulo foi cuidado pelo maior rabino da sua época, ou seja, ele sabia de lei. Ele era judeu dos judeus. Na sua idade não havia um semelhante a ele. Ele mesmo relata nessa carta. Esse é o resuminho, tá? Do primeiro para que a gente entre no segundo. E então Paulo vê-se diante desse desafio, de ver o seu evangelho sendo despregado naquela província que ele levantou, viajou como missionário, levantou a igreja ali, e agora tinha ido uns camaradas lá, uns falsos da igreja, para desapregoar aquilo que ele havia anunciado.
E ele, para combater essas heresias, para que o bom trabalho que ele tinha feito não caísse por terra e para que esse evangelho chegasse saudável para mim e para você hoje, ele tinha que escrever essa carta, porque seria um prejuízo para a história da igreja se a palavra desses homens tivesse prevalecido e se Paulo não tivesse se levantado para defender seu apostolado e defender também o evangelho de Cristo, que nos dá a justificação pela fé. Somente a fé. Essa é a base da reforma protestante. As 5 solas, vocês lembram qual é? Se você não fez teologia, vou ensinar você agora. A reforma protestante que começou com Martinho Lutero, o seu fundamento básico está baseado nas 5 solas, ou seja, sola fide, ou seja, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Ele seja a glória. Essa é a base da reforma protestante, a base fundamental da nossa fé. E é isso que Paulo está defendendo, e Martinho Lutero faz uso dessa carta, como também de Romanos, para fortificar o que nós vivemos hoje. Se estamos livres do pecado, se estamos livres do mal, dos maus ensinamentos, é porque homens cheios de fé, cheios de ensino, cheios da graça de Deus, baseados nas santas escrituras, nos livraram de guias maus que nos levavam por caminhos errados. E hoje nós temos aí a santa palavra de Deus, que é a base da vida do crente. Essa é a sua bússola, esse é o seu norte, a palavra de Deus. Esse livro é tão importante para as nossas vidas. Esse livro vivificou a vida de John Wesley. Esse livro foi de suma importância para Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. E esse livro vai, com certeza, nos dias de hoje, ser uma grande bênção para a sua vida também. Você crê? E então Paulo segue defendendo esse evangelho. E lá no capítulo 2, depois do primeiro, dele ter falado aí do seu chamado como apóstolo, ter defendido o seu apostolado e começado a falar sobre esses judaizantes maus que queriam corromper a visão de Cristo para a igreja, Paulo vai também discorrer aí no capítulo 2, falando um pouquinho mais sobre como ele foi reconhecido lá em Jerusalém. E começamos lá, vamos ler? 2, de 1 a 10, vai dizer assim na minha versão, na NVI, talvez você tenha uma versão diferente, eu vou ler a NVI, que tem uma versão um pouco mais simplificada, para que chegue bem ao seu entendimento. Se tiver outra versão para você aí, não se preocupe, fique tranquilo, mas vamos ler junto, leia em casa você, pegue sua Bíblia, faça questão de que você leia, para que você entenda bem o texto da palavra de Deus. Capítulo 2 vai dizer: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. E olha só, fui para lá, por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre quem, gente? Entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente, para aquilo que eu ensinei não caia aí, nas mãos de pessoas equivocadas, né? Para que o meu ensino não caia por terra. Mas nem mesmo Tito, olha lá, eles creram tanto naquilo que Paulo pregava e fizeram isso. Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir o quê, gente? A escravidão. Como é que agora vocês que são livres querem voltar de novo a fazer as coisas que antigamente faziam? Se era isso que salvava, o que adiantou eu pregar? Só a lei salvava, ficasse só com a lei, não é? Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês, ele está dizendo aos Gálatas. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou não judeus, assim como a Pedro,
aos circuncisos, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, a eles e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Olha aí, ele dizendo aos Gálatas, o meu apostolado foi reconhecido. Deus me pôs por apóstolos dos gentios. E eu estou dizendo aqui, tudo que vocês ouviram destes homens aí, querendo desapregoar o que eu lhes disse, ei, isso está equivocado. E ele segue lá, observemos, vamos lá para o nosso esboço, a fidelidade do apóstolo, ao dar um relato completo da doutrina que havia pregado entre os gentios, e que ainda estava decidido a pregar, a do cristianismo, livre de toda mescla com o judaísmo. Ele explica bem, ele expõe bem lá entre os judeus o que Deus estava fazendo através da sua vida e que não precisava de nenhuma intermediação para se chegar à graça de Deus, a não ser pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa doutrina seria desagradável para muitos, mas ele não temia reconhecê-la. Era desagradável, eu imagino, um judeu a vida inteira tentando obedecer à lei, mas ninguém, gente. São mais de 368 mandamentos e ordenanças, pensa, é muita coisa. Não é só os 10 que você conhece, não, tem muito mais na Bíblia. Um dia a gente relata cada um deles para você. E você obedecer todas essas ordenanças, nem eles, os judeus mais zelosos, não conseguiam. E agora eles queriam impor isso a gentios, a pessoas que não eram da mesma cultura que eles, que não tinham esse mesmo conhecimento. Não somente isso, nós vemos no capítulo 1, eles dizendo que Paulo fazia isso porque ele queria o reconhecimento de homens. Mas Paulo diz, eu não preciso disso. Para que eu preciso do reconhecimento de alguém? Porque eles diziam entre aqueles homens que Paulo, como eles achavam a circuncisão, que era tirar a ponta do prepúcio, lá do pênis masculino, que era o sinal da aliança, que começou lá com Abraão, lá no início, né, com Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão do seu povo escolhido, que eles queriam dar continuidade a isso, mas o povo greco-romano achava aquilo uma grande mutilação e não queria de jeito nenhum. E por isso, pelo fato de Paulo não querer que os gentios fossem circuncidados, eles achavam que Paulo estava querendo fazer a vontade de homens, agradar aos outros e não obedecer à lei. Mas não era isso, pelo contrário, ele estava ali para reforçar aquilo que Jesus veio fazer por nós. Não precisa mais, a aliança, a lei foi para te guiar até aqui, até a vinda do Filho, que foi anunciada, profetizada desde o Éden, pelos profetas, pelos pais da igreja. Ei, se cumpre em Jesus. Daqui para frente é liberdade em Cristo, mas não uma liberdade que gera libertinagem, porque muita gente faz uso da graça, banaliza a graça para continuar no pecado, achando que pode cair em pecado e continuar pecando, que está tudo bem. Não, querido, quando você tem noção do preço que Jesus pagou por você na cruz, que não foi barato o preço que ele pagou, para que você fosse alcançado pela graça, porque você, por mais bom que seja, por mais obediente que seja, você nunca conseguiria se purificar, nunca conseguiria cobrir os seus pecados, somente o inocente morrendo pelo culpado é que poderia fazer isso. Por isso Cristo veio sem pecado, este homem suportou todas as coisas, se entregou como sacrifício para que eu e você tivéssemos os nossos pecados cobertos pela graça de Deus. E quando você tem noção do preço que ele pagou, que não foi barato, que foi caro, ei, você não continua no pecado. Não dá para banalizar a graça quando a gente sabe que preço lhe custou a Cristo. Não dá para viver no pecado, não dá para continuar errando quando você chega ao entendimento de que aquilo que Cristo suportou por mim e por você, querido, foi muito caro. Tem muita gente que pensa, como é que Deus permite que um filho vá lá para a cruz? Ei,
Não era só Jesus na cruz, querido. Eles são um. Era ele lá também com Jesus na cruz do Calvário, agradecendo por mim e por você, suportando a dor. É muito caro o preço. Só banaliza a graça aquele que não entende o preço que Jesus pagou. Aquilo que nós cantamos aqui semana passada, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu. Entrega em amor todo o tesouro seu. Você fica constrangido. A sua alma se constrange. Porque não dá para continuar errante diante daquilo que Deus suportou por mim e por você. Continuemos lá. A sua preocupação era que não decaísse o êxito de seus trabalhos passados, ou que fosse prejudicado em sua futura utilidade. Paulo estava defendendo o Evangelho de Cristo, porque ele não queria que caísse por terra todo o trabalho que ele executou entre aquelas pessoas. Ele estava pelejando pela causa de Deus. E olha que coisa linda, enquanto dependemos claramente de Deus para o êxito em nossos labores, em nossos trabalhos, devemos utilizar toda a cautela necessária para eliminar erros contra opositores. Não aceite o erro. Não aceite diante dos teus olhos. Como assim, pastor? Olha, você está cercado todos os dias de coisas para você negar esse Cristo que você serve. É muita gente impondo muita coisa ao seu redor para que você peque, sabe por quê? Quando eu digo que talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler, é exatamente isso. Talvez o seu amigo ímpio, aquela pessoa do seu trabalho que não recebe a Jesus, aquela pessoa que talvez se você disser, olha, lê isso na Bíblia, ela vai dizer, não, não precisa. Mas olhando a sua conduta, a maneira como você age diante das circunstâncias desse mundo, ela vai ver muito de Cristo em você. Talvez você seja a única Bíblia que alguém leia. Olha que coisa linda que ele diz lá. Há coisas que podem ser cumpridas de modo lícito, porém, quando não podem ser feitas sem trair a verdade, devem ser rejeitadas. O que você quer dizer com isso, pastora? Seu patrão pode chegar para você e dizer assim, olha, filho, nós temos esse produto para vender e nós precisamos vender 100 disso hoje. Até o final do expediente você tem que vender 100. Se você vender 100... eu te dou um bônus e você vai receber tanto. Ele pode fazer isso, gente? Ok. Pediu algo demais? Quanto que você tem que vender até o fim do expediente? 100. Se você vender 100, o que acontece? Recebe bônus. Chega 5 horas da tarde, seu expediente acaba às 18. Chega às 5 horas, você vendeu 90. 90, João. E aí o patrão chega para você, e aí, filhão, quanto você vendeu? Patrão, 90. Será que, 90, eu fiz 90, patrão. Ninguém vendeu tanto quanto eu. Eu falei assim, mas o que eu combinei com você? Quanto que é o bônus? Quem recebe o bônus? Quem vende? 100. Patrão, posso anunciar como eu quiser? Posso fazer do jeito que você quiser? Eu falei, meu combinado com você é 100 para receber bônus. O que ele pediu é lícito? Lícito. Mas aí se você começa a ligar, pegar o seu produto e dizer, olha, preciso vender 100. Agora eu vou fazer o que for possível para vender esse 100 para ganhar meu bônus. Bora lá, vou ligar para o anunciante e vou dizer, olha, talvez nem seja o melhor o produto que você tem, mas você vai dizer, olha aqui, rapaz, você vai receber o melhor produto, olha, tem um tanto de validade, você vai conseguir fazer isso e aquilo outro, e pá, pá, pá. Mas tem isso tudo mesmo? Tem, não, meu produto é o melhor do mercado, é o mediano. Mas você está dizendo que é o melhor do mercado porque você precisa vender 100. Isso é lícito? Pode ou não pode? Está dizendo a verdade ou não está dizendo a verdade? E quanta gente não barateia as coisas? Quantos que para chegar a um propósito, para chegar a um benefício, não vende-se ou vende algo de maneira equivocada para chegar ao objetivo que precisa? Isso é verdade ou é mentira? Se isso é mentira, se você não tem como garantir tudo aquilo que você está anunciando para chegar aonde você precisa, você está fazendo uso da mentira. Não, mas isso não é mentira. Hoje tem um outro nome, isso é marketing. A mentira mudou de nome agora, João. Mas é marketing. Eu tenho que expressar melhor, eu tenho que fazer o melhor pela minha empresa. Mas se isso, para se esforçar, para dar o melhor para a sua empresa, só para você alcançar um bônus, vale a pena a mentira? Não. Tudo aquilo que traz malefício para a sua vida, querido, deve ser rejeitado.
É lícito você vender, é lícito você correr atrás, mas pelos meios corretos. Se alguma coisa tira você da visão, se alguma coisa tira você do propósito, se alguma coisa faz você baratear a graça de Deus, ou esse evangelho, porque as pessoas estão te observando. Semana passada mesmo eu ouvi isso de alguém, dizendo, pastora, tem lá um lá no meu serviço que só faz coisa errada, tudo errado, mas diz que é crente. E a gente vê ele lá fazendo, exigindo, porque ele é o patrão e ele exige isso disso, e no final do dia quer chamar o povo para orar. Esse aí está despregando tudo aquilo que nós anunciamos pela fé. Então, era contra isso que Paulo estava lutando. Porque aqueles homens estavam querendo desapregoar aquilo que ele havia anunciado. Rejeite tudo aquilo que faz você trair a verdade. Continue lá. Não devemos dar lugar a nenhuma conduta pela qual a verdade do evangelho possa ser censurada. Vira para o seu irmão e diga aí, tem alguém te observando. Tem alguém de olho em você. A Bíblia diz que nós estamos diante de uma nuvem de testemunhos. Tem muita gente aí procurando saber qual é a razão da sua fé. Não vai ler uma Bíblia, mas eles sabem da Bíblia através da sua vida. É cristão? Deixa eu ver como é que ele age, para saber se ele está na Bíblia mesmo. E aqueles que seguem a Jesus serão muito mais cobrados, né? E aqueles que se dizem líder e querem ensinar, ainda mais serão cobrados. E olha lá. Ainda que Paulo conversasse com outros apóstolos, dando continuidade ao texto, não recebeu destes nada novo para o seu conhecimento ou autoridade. Foi o que ele disse lá na carta que nós lemos. Deram-se conta da graça que lhe foi dada e estenderam a ele e a Barnabé as destras em comunhão, pelo que reconhecia que fora nomeado por quem, gente? No ofício e dignidade de apóstolo, como ele mesmos o foram. Ele não era menor que nenhum dos 12. Ele era igual, tal, àqueles homens. Ele em nada foi diminuído, mas reconheceram nele a palavra da verdade. Viram no ministério dele o que estava acontecendo através da salvação de Cristo. Porque Paulo não foi salvo por ninguém que não fosse Cristo no caminho que o alcançou. E ele viu Cristo ressurreto e teve sua vida transformada. Acordaram que os dois deveriam ir aos gentios, enquanto eles continuariam pregando aos judeus. Julgaram que a ideia de dividirem-se deste modo na obra era do agrado de Cristo. Olha que coisa importante. Aqui aprendemos que o evangelho não pertence a nós, mas a Deus. E que nós, os homens, somos apenas seus guardiães. Não critique a obra de ninguém. Faça o seu. Como que para Deus, não esperando ser reconhecidos por homens, mas para a glória de Deus. Pregue, aprenda, busque. Ei, o fato de você estar aqui estudando, de você em casa estar aprendendo, se deitando sobre a palavra para aprender cada vez mais, querido, tenha certeza, no tempo certo, Deus vai usar isso que você está aprendendo para a glória dele. Não pense você que isso fica encoberto, não. Isso está sendo alimento para a sua alma. Talvez semana que vem você pense, já esqueci, pastora. Ei, fica tranquilo. Essa semana mesmo, vou dar até esse testemunho para você. Que coisa linda que eu vivi. Há 18 anos atrás, eu fui estudar numa base missionária aqui na Liberdade, para fazer um curso missionário. E entre tantos cursos que aquela base missionária tinha, de alcançar vários povos africanos, no Brasil, em outros lugares, eu não sei por que escolhi a China. E fui para essa base que ensinava como alcançar chineses. E fiquei ali um ano, aprendi, estudei um pouco de mandarim, e depois tive que voltar para a obra de Deus, não pude dar continuidade, fiquei somente um ano lá, e como foi tremendo aquele tempo que eu passei ali. Mas nesses 18 anos, eu nunca usei nada do que havia aprendido naquele lugar. E eu ficava me questionando, às vezes, com Deus, por que eu fiz aquele negócio lá? Né? Eu não sei, um dia vai que eu vá para a China, né? Eu só sei falar Ni Hao Ma, né? Ok, dá um oi para o chinês. Wohen Hao, Xin Xian Teni. Isso eu sei falar, cumprimentar os irmãos. Oi, tudo bem? Como é que você está? Isso eu aprendi legal lá. E fora outras coisas que eu aprendi que ficaram no meu coração, mas nunca tinha usado. 18 anos sem utilizar isso.
E aí, semana passada, estou caminhando com alguém na rua, com a prima minha, e ela começou a me questionar algumas coisas acerca da fé, e ela me fez 2 perguntas pertinentes. A primeira pergunta que ela me fez é: como é que eu posso comprovar Jesus fora da Bíblia? Sem ter que utilizar a Bíblia para alguém. Eu falei: minha filha, essa hora da manhã você com pergunta difícil, mas bora lá. Falou assim: olha, filha, você primeiro não deve olhar a Bíblia só como um livro de autoajuda. Ela é um livro histórico. A ciência reconhece ela como um livro sobre a história do povo judeu. E essa palavra é confirmada também pela ciência, pela arqueologia. E você vai ver a pessoa de Jesus não somente na Bíblia, mas vai ter outros livros históricos de outras culturas e até da cultura do povo judeu daquela época que vai citar a passagem de Jesus. Um desses é Flávio Josefo, um historiador que é contemporâneo de Jesus, que vai relatar a passagem de Jesus na Terra. Não é só a Bíblia que fala sobre ele. E ela, ó, legal. Mas e aí, se eu tiver... Olha só, gente. Depois de 18 anos, eu nunca imaginei receber uma pergunta como essa. E como é que eu posso justificar Jesus, por exemplo, na China? E eu falei: eita, nunca pensei. 18 anos depois, olha como é importante você. Nada que você aprende com Deus cai por terra, querido. Nada. E a Bíblia diz que Ele vos fará lembrar 18 anos depois. Como eu posso dizer que numa cultura milenar, como da China, eles foram alcançados pelo Evangelho? E eu falei: Deus, e agora? Gente, lembrei lá da aulinha de mandarim, quando eu fiz. E eu disse: olha só, eu vou te falar algo que me falaram. Aquilo ficou no meu coração e eu passei para ela. Falei: olha, quando eu estava fazendo aula de mandarim, uma das palavras que nós tínhamos que aprender é a palavra família. E a letra, o alfabeto chinês, é de milhares e milhares de anos, são aqueles desenhos que eles fazem, que você sabe. E o desenho da palavra família em chinês é um barco com 8 pessoas. Que barco que tinha 8 pessoas? A arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Um relato da palavra de Deus na cultura chinesa. Como chegou até eles? Não sabemos, mas está lá. E ela olhou para mim: como é que você sabe disso? E aí eu tive que lembrá-la: olha, 18 anos quando eu fiz. E uma coisa que eu pensei que eu nunca ia utilizar, agora estava alcançando a vida de alguém, um coração sedento, cheio de questões sobre Jesus. Nada que você aprende neste lugar, que Jesus permite que você viva, querido, cairá por terra. Do mesmo modo, Paulo estava lutando por aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor. E ele não ia deixar a obra que ele começou cair por terra. Mas o fato dele defendê-la, chegou até nós. E nós estamos aqui hoje relendo a carta que esse homem escreveu há quase 2000 anos atrás. E nos alegrando novamente com a certeza de que fomos justificados pela fé. Que não há obra que eu possa fazer, homem nenhum na terra, que possa pagar o preço pelos meus pecados, mas somente a obra salvífica do Filho de Deus em morrer no meu lugar é que cobre a multidão dos meus pecados. Não é glorioso isso, querido? Que coisa tremenda. Seguimos lá. Por essa razão, temos que louvar a Deus. O apóstolo mostrou a sua disposição à caridade quando ele disse: continuou cuidando, como os apóstolos lá pediram, mas continue cuidando dos pobres da igreja. Ele continuou fazendo. Disposição à caridade. E o quão disposto estava para aceitar aos judeus convertidos como irmãos, ainda que muitos dos apóstolos dificilmente permitiriam igual favor a estes. Porém, somente a diferença de opiniões não era um motivo justo para que não os ajudasse. Aqui está um padrão do amor cristão que devemos sempre estender a todos os discípulos de Cristo. Fale do amor de Deus. Pregue Jesus. Estenda essa graça a todos. Vamos lá. Do 11 ao 14, Gálatas de 11 a 14. Agora o bicho pega lá com Pedrão. Olha só o que aconteceu e Paulo teve que corrigi-lo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face. Está lá no verso 11 do capítulo 2. Por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa o quê? Hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ei, pela causa do evangelho. Para que isso não fosse mal interpretado, Paulo repreendeu até mesmo um apóstolo. Como assim, pastora? Para você ver como ele estava em pé de igualdade. Se um fosse menor que o outro, ele teria que responder hierarquia, não poderia falar assim com Pedrão, né? Mas, quando viu que Pedro estava fazendo algo equivocado, que poderia causar um prejuízo para a obra de Deus, mesmo sabendo que aquilo poderia prejudicar o seu relacionamento da amizade entre os apóstolos, mesmo temendo que isso poderia parecer aos outros, ele, pela verdade, repreendeu o apóstolo. Por que repreendeu publicamente? Porque Pedro estava fazendo algo público. Se fosse algo em particular, Paulo chamaria ele em particular, o repreenderia. Mas como era algo público, que estava trazendo prejuízo para a obra, tá? Pensando secularmente, eu acredito que alguns irmãos se chegaram a Paulo e disseram: Paulo, como é que é isso? Nós, antes desses ministros, esses homens chegar, Pedro sentava, comia com a gente, não tinha problema comer das coisas que nós comíamos, fazer das coisas que nós fazíamos, mas agora chegam esses homens judeus, vindo de Tiago, ele se afasta de nós? Como assim? Parece que ele está despregando aquilo que ele vive, ele está destruindo com ações o que ensina com palavras. Toda aquela liberdade que ele mesmo pregou, ele mesmo teve a visão, lembra quando teve que ir evangelizar Cornélio, que também não era judeu? Ele estava relutante em fazê-lo, mas Jesus coloca ele lá no telhado, mostra uma visão para Pedro, né? E lá desce alguns animais que era proibido aos judeus comerem, aí o próprio Deus diz: coma, Pedro. E Pedro diz: Senhor, como é que eu posso comer algo que é impuro? Aí Jesus fala o que para ele? Ei, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. E disse: daqui a pouco virá homens aqui que vão te buscar e você vai pregar na casa daquele homem. E Cornélio era um gentil, um homem que fazia boas obras, que ajudava as pessoas, orava todos os dias, tinha um padrão. Era um homem excelente, tão excelente que o próprio Deus foi lá cutucar Pedro para lá evangelizar aquele homem, porque lhe faltava a palavra de salvação. Se obra salvasse, precisava Pedro ir lá até Cornélio pregar Jesus, porque já era um homem de ótima conduta. A palavra de Deus diz que Cornélio guardava a lei, era um homem que orava ao Senhor, um homem que dava esmolas, fazia caridade, era um homem excelente, mas lhe faltava o Cristo. E Pedro foi lá lhe anunciar, e ele e a sua casa aceitaram a Jesus e receberam o Espírito Santo. Então ele sabia, Pedro era testemunha de que era necessário pregar aos gentios, que não havia mais nada, nenhuma ligação com a lei. E agora ele está lá diante do povo, e quando chegam os judeus, Pedrão fala: o que vão falar de mim? Vou voltar e vou começar a fazer as coisas que eu fazia. E começou a só comer o que o judeu comia, a fazer as coisas que os judeus faziam. E mais ainda, o comportamento de Pedro começou a influenciar outros. Olha o perigo da liderança. Está vendo? Talvez se fosse uma pessoa comum fazendo o que Pedro fez, não tivesse um alcance tão grandioso, seria uma coisa fácil de sanar. Mas como era um líder da igreja, fazendo tal coisa, já estava contaminando os demais. Por isso que é cobrado de nós líderes, ainda mais uma postura. Por quê? Porque de nós será muito mais cobrado. Pedro tinha essa responsabilidade, e Paulo não ousou repreendê-lo, mas até nisso eu vejo a humildade de Pedro.
Pedro é tão homem de Deus, porque em outro lugar, se não fosse homem de Deus, talvez não aceitasse a repreensão de Pedro. Mas a Bíblia declara que com humildade Pedro recebeu. É tão verdade que lá, abre aí a sua Bíblia, e segundo Pedro, olha o que o próprio Pedro relata sobre Paulo. Olha que coisa linda. Então, Provérbios também nos diz que o sábio ama quem o corrige. E Pedro, mesmo sendo líder da igreja, quando viu que ele estava fazendo algo equivocado, humildemente recebeu a repreensão e consertou-se. Está lá, ó. Segundo Pedro 3, a partir do 14, diz assim, ó, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. E olha só que coisa linda. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa o quê? Salvação. É por isso que ele não veio, viu? É por isso que a paciência do Senhor está grande aí, que precisa de muito salvar muita gente ainda aí. Como também, olha só que coisa linda o que ele diz lá, o nosso amado irmão Paulo. Se ele tivesse uma rixa com Paulo, ele falaria amado, irmãos? Não, né? A rixa já havia acontecido, tá? Quando Pedro escreveu essa carta aqui. Ele poderia só dizer Paulo, poderia ter causado alguma coisa, mas você viu que isso, a verdade não estremeceu a relação deles. Ei, lute pela verdade. Mesmo que isso pareça estremecer relacionamentos, mas o bom amigo, querido, quando se vê diante de uma correção, ele vai te amar depois. Pode descer amargo no começo, mas depois ele vai amar a sua vida. Porque o sábio, como diz Provérbios 12:1, o sábio ama quem o corrige. E Paulo amava, por isso que ele diz lá, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Olha que coisa linda. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela nestes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, mas as quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha aí, o apóstolo defendendo o outro apóstolo. A rixa, a repreensão não o estremeceu. Por quê? Porque era a verdade. Defenda a verdade, mesmo que custe os seus relacionamentos, mesmo que custe o seu trabalho, mesmo que custe, querido, seja lá o que for, fale a verdade. Porque contra a verdade, somente a verdade. Olha lá na nossa carta, ó, fica tranquilo, tá? Chegou meu horário, eu vou parar, tá, gente? 9:10 a pastora para. Não fique preocupado, não. Se precisar, a gente continua na próxima, a gente faz cena dos próximos capítulos, aqui não tem essa, segura aí. Apesar do caráter de Pedro, quando Paulo o viu agindo de modo prejudicial à verdade do evangelho e à paz da igreja, não teve medo de repreendê-lo. Quando viu que Pedro e os demais não viviam conforme o princípio que é ensinado pelo Evangelho, que eles professavam, a saber, que pela morte de Cristo foi derrubado o muro de separação entre os judeus e os gentios, e a observância da lei de Moisés deixava de estar em vigência. Como a ofensa de Pedro era pública, Paulo repreendeu como? Publicamente. Existe uma diferença muito grande entre a prudência de Paulo, que sustentou e utilizou por certo tempo as cerimônias da lei. Por quê? Porque Paulo, quando estava lá entre os judeus, para ganhar os judeus não salvos, ele observava a lei como judeu que ele era. Ele fazia isso, mas fazia isso para ganhar os outros, não por hipocrisia. Mas é aquilo que nós falamos, é dançar conforme a música. Né? O que seria isso nos dias de hoje, João? Se eu sou convidada para ministrar numa igreja que tem usos e costumes, vamos dizer, diferentes do da minha igreja, por que eu vou ir lá para tentar mudar alguma coisa se é algo que Deus deu a direção para aquele povo? Eu vou ofender aquilo que diz. Quando você é convidado para ir na minha casa, você coloca o pé no sofá, João? Põe o pé na mesa? Abre a geladeira? Você faz isso, minha amiga, quando vai lá em casa? Você precisa ir lá. Você faz isso, tio Vitor? Você abre a geladeira lá em casa? Por quê? Porque é a casa do meu amigo, né? Eu vou respeitar, eu vou abrir se ele deixar. Eu vou pôr o pé na mesa se ele deixar, né? E é assim quando a gente vai na casa dos outros. A gente respeita a lei de lá, da casa, não é isso? Né? A gente só fica à vontade na casa de papai, né?
aí a gente fica à vontade. Na sua casa você anda como você quiser, você faz conforme. Mas na casa dos outros tem uma lei, tem uma forma de agir, tem uma forma de proceder. Diferente do que Pedro fez. Pedro ainda estava entre os gentios, mas só porque outras pessoas chegaram, quiseram agir daquela forma. Então, por isso, Paulo repreendeu, né? E ele diz lá, e a conduta tímida de Pedro, que por apartar-se dos gentios, levou outros a pensar que estas cerimônias eram necessárias. Pedro, com a sua conduta entre os gentios, botou em questão tudo aquilo que Paulo havia anunciado àquela gente. As pessoas começaram a questionar. Ele também é pai da igreja. E é por isso que ele precisou repreender diante deles, para eles quebrarem aquela conduta. Se Paulo não faz isso, queridos, ia causar um prejuízo muito grande que chegaria até nós. Porque ali nasceria dois tipos de igreja, servindo o mesmo Senhor, mas uma igreja que acreditava que precisava manter as leis e as cerimônias do povo judeu, e além de amar a Jesus, e a igreja que achava que só precisava de Jesus. Então, se Paulo permitisse aquilo, isso nos traria um prejuízo até hoje. Por isso ele repreendeu e prontamente, humildemente, Pedro recebeu a repreensão e aquela igreja foi salva, e a você também, por conta da conduta desse homem que não deixou de anunciar a verdade, mesmo que custasse o relacionamento. Então, mesmo que custe o relacionamento, mesmo que custe alguém se sentir ferido, melhor é a verdade. A verdade é sempre o melhor. 15 ao 19, vamos lá, estamos quase acabando aí. Eita, a gente chega lá, oh glória. Na sua Bíblia, nós judeus de nascimento, ele continua dizendo lá, né? Nós judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, Pedro, nós de nascimento, não precisa anunciar isso. Nós já sabemos, quando estudamos o Antigo Testamento, que nós somos justificados pela fé. Você sabe que não é pela lei. Abraão foi alcançado pela fé. O próprio Davi, gente, se você quer encontrar, vai nos mostrar em seus salmos que não é sacrifícios, que não é as minhas obras que purificam os meus pecados, mas é o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia. Por isso que ele diz lá no Salmo 51, eu bem sei que você não se agrada de sacrifícios. Qual é o sacrifício que agrada ao Senhor? Coração quebrantado e humilde. Esse o Senhor não rejeitará. Era já o rei Davi anunciando a justificação pela fé, né? Anunciando isso. E é isso que ele está dizendo, Pedro, você sabe que até mesmo o Antigo Testamento anuncia a justificação pela fé, que a lei não salva o homem. É isso que ele está dizendo aqui. Assim, sigo lá, nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será o quê? Justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. O fato de saber que Jesus morreu por mim, que justificou-me através da fé e de eu crer nele, me dá base para eu banalizar essa graça e continuar pecando? É isso que Pedro está querendo dizer. Eu posso continuar pecando sabendo disso, porque os judeus achavam isso. Poxa, mas se eles não tiverem a lei, como vão deixar de pecar? Só tendo Jesus como intermédio disso, eles vão achar que está tudo bem, só preciso crer, o seu pecado está liberado. Não! Volto a dizer, quando nós entendemos o preço do que Jesus pagou por nós, não tem como banalizar a graça. Eu quero viver de modo, querido, que agrade ao meu Senhor e fugirei do pecado, porque isso agrada ao meu Deus. Não porque a lei manda, mas porque eu reconheço o sacrifício de Jesus por mim. Eu não banalizo a graça. E ele diz lá, de modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Olha que coisa tremenda. Tendo Paulo assim demonstrado que não era inferior a nenhum dos apóstolos, nem ao próprio Pedro, fala da grande doutrina fundamental do Evangelho. Para que cremos em Cristo, não foi para que fôssemos justificados por meio da fé em Cristo? Sendo assim, não é uma atitude nécia retornarmos à lei e esperar que sejamos justificados pelos méritos das obras morais, dos sacrifícios ou das cerimônias? A ocasião dessa declaração surgiu sem dúvida da lei cerimonial. Porém, o argumento é tão forte contra toda a dependência das obras da lei moral que jamais seria capaz de obter a justificação. Para dar maior peso a este fato, acrescenta-se aqui, pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo algum, não é isso que ele diz lá? De maneira nenhuma. Isto seria muito desonroso para Cristo e também traria muitos danos para eles. Olha só. Considerando a mesma lei, entendeu que não deveria esperar a justificação por meio das obras da lei e que agora já não havia mais necessidade dos sacrifícios e das purificações, uma vez que estes foram terminados em Cristo, quando Ele mesmo se ofereceu como sacrifício por nós. Não há nada que eu e você possamos fazer, foi a graça que nos escolheu, foi a graça de Jesus. Foi Ele o último sacrifício. Não esperava, nem tinha algum temor, não mais do que um homem morto para os seus inimigos. Mas olha lá, porém, o efeito dessa situação não era uma vida descuidada e ilícita. Era necessário que ele pudesse viver para Deus e ser dedicado a Ele por meio dos motivos e da graça do Evangelho. Esta não é uma nova objeção, porém é extremamente injusto que a doutrina da justificação exclusivamente pela fé estimule as pessoas a pecarem. Não faça uso da graça da qual você foi alcançado. Não use isso levianamente. Tem muita gente que fala, basta crer em Jesus e está tudo bem, posso continuar vivendo. Tem muita gente que vive assim, somente jovem, né? Não, vou viver a vida que eu quiser levar. E eu sou muito jovem, né? E dá tempo, antes de Jesus me levar, dá tempo de eu pedir perdão e eu vou para o céu, está tudo certo. Por conta dessa mensagem mal pregada, muita gente acredita nisso. Que vai dar tempo, antes de morrer, de pedir perdão e ir para o céu. Mas o que é que diz que você crê em Jesus? É a vida que você leva ou as palavras que você diz? No dia que a morte chegar, o que você acha que Jesus vai contabilizar? Se você viveu de fato como crê em Cristo? Ou se você viveu a vida que você queria viver, mas só porque ouviu que basta pedir perdão, que está tudo certo, está resolvido? Quem você acha que sobe? Quem você acha que vai? Se a Bíblia diz que conhece o coração do homem, a sinceridade do coração humano. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja perdendo tempo, porque só está aqui dentro por medo de ir para o inferno. E não porque ama Jesus. E acha que é a igreja que salva. Querido, não é a igreja que salva. É o Cristo da igreja que salva. Não perca tempo, não esquenta banco, não. Quer viver em pecado? Mas se suja, lameie-se bem bonito. Porque você está perdendo tempo, é hipócrita, como disse Pedro. Se você está querendo transparecer para mim, que é pastora, ou para alguém que você conhece, que você é um bom cristão. Você está perdendo tempo, você está indo a pés largos para o inferno. E nem está se dando conta. E sabe que tem gente muito... que você acha que talvez esteja plenamente perdida aos teus olhos, porque a gente olha a aparência, Deus não. Mas às vezes eles estão no erro, mas fazendo aquilo de modo tão sincero, achando que estão fazendo a coisa certa. E um dia Deus vai resgatá-lo e colocar aqui, no seu lugar, se você estiver perdendo tempo aqui dentro. Porque às vezes, na tentativa de fazer o que é correto, estão buscando ensinamentos equivocados. Porque às vezes não querem olhar para a palavra de Deus, não querem, não por não querer, mas não por não terem direção, achando que aquilo que estão fazendo, de modo tão sincero, é aquilo que vai levá-los para o céu. Mas Deus conhece o coração do homem.
E se ele sabe no coração dele que aquele homem é sincero naquilo que está fazendo aquilo porque está achando que está certo, Deus vai arrumar um meio de lhe mostrar a verdade. Não foi assim com Cornélio? Ele achou que as suas boas obras, que a vida que ele estava levando, separando-se, orando, que todas aquelas coisas estavam levando ele para o céu. Mas ele precisava passar por Jesus. E passar por Jesus, querido, é isso. Se você já passou por ele, se você está aqui, reconhece que ele é Salvador, viva de acordo como ele viveu. Sejam, pois, imitadores de Cristo. Sejam cópias de Jesus. Que o seu andar indique que você é dele. Não a sua aparência, não a sua cara de santidade. Tem muita gente, isso vai dizer um pouco mais lá para frente, que tem cara de piedade, mas negam a eficácia dela, diz a palavra de Deus. Não quero que você pareça santo, eu quero que você seja santo de verdade. E esse é o objetivo dessa igreja. Onde eu parei? Me diz aí, senão já está quase na hora de eu terminar. Posso seguir mais 5 minutinhos? Para a gente dar fim no capítulo 2? Está difícil, hein? Está dura essa palavra hoje? Ô, papai, tem misericórdia de nós. O negócio está estralando aqui, papai. Não é assim porque aproveitar-se da graça, quando eu falei lá das pessoas que banalizam a graça. Não é assim. Porque aproveitar-se da graça que é concedida gratuitamente, ou de sua doutrina, é viver em quê, gente? Em pecado. É procurar fazer com que Cristo seja ministro do quê? Do pecado. Você está dizendo que Jesus aceita tudo isso, a podridão. Jesus é amor. Esquece que ele é justiça, né? Jesus é amor, ele aceita. Calma lá. Observe essa palavra aí. Uma ideia que deveria estremecer a todos os corações cristãos. Não banalize a graça. Foi caro. Foi de graça, querido. Mas o preço foi caro. 20 e 21 para a gente terminar. Capítulo 2. E olha que palavra linda, eu amo essa passagem quando Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não anulo a graça de Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Aqui, em sua própria pessoa, o apóstolo descreve a vida espiritual reservada do crente. O velho homem foi crucificado, diz lá em Romanos 6,6. Porém, o novo homem está vivo, o pecado é mortificado e a graça é vivificada. Tem as consolações e os triunfos da graça. E esta graça não é de si mesmo, mas de outro. Os crentes se veem vivendo em um estado de dependência de Cristo. Olha que coisa tremenda, isso tudo pela graça. Daí que ainda que viva na carne, contudo não vive segundo a carne. Aqueles que possuem a verdadeira fé vivem por meio dessa fé. E a fé que se afirma, e a fé se afirma em quê, gente? Em que Cristo deu-se a si mesmo por nós. Aleluia! Oh, coisa tremenda, Jesus. Oh, como não te amar, meu Deus. Olha só, leia aí. Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. É como se o apóstolo dissesse, olha, parece que eu imagino Paulo dizendo isso. O Senhor me viu fugindo mais e mais dele. Tal maldade, erro, ignorância estava em minha vontade e entendimento. E não era possível que eu fosse resgatado por outro meio que não fosse o preço que ele pagou. Não tinha outro meio de Paulo ser resgatado, querido. Não tinha outro meio de você ser alcançado, a não ser pela morte do Cristo, Filho de Deus.
E é essa que te dá liberdade. Oh, Espírito de Deus, eu sinto a tua presença neste lugar. Oh, aleluia. Olha, consideremos bem esse preço. Aqui podemos observar a falsa fé que muitos têm. A confissão deles está de acordo. Tem a forma da piedade, mas sem o poder desta. Pensam que creem bem nos artigos da fé, mas estão enganados. Crer em Cristo, olha só, crer em Cristo crucificado não é somente crer que Ele foi crucificado, mas também crer que eu estou crucificado com Ele. Isto é conhecer a Cristo crucificado. Ei, sabe o que isso quer dizer, querido? Que Deus nos incluiu na morte de Cristo quando Ele foi crucificado. E se eu morri com Ele, eu também ressuscitei com Ele. Glorificado, oh, aleluia. Daí aprendemos qual é a natureza da graça. A graça de Deus não pode estar unida ao mérito do homem. Ela não é a graça, a menos que seja de todas as formas livremente concedida. Quanto mais o crente confia em Cristo para tudo, mais devotamente andará diante dele em todas as ordenanças e mandamentos. Se você confiar no Senhor, você guarda o que é preciso guardar. Você se mantém puro, você se livra do pecado. É se achegando ao Deus da graça. Não é banalizando a ela, achando que Ele te perdoa a toda hora, não. Mas é abrigando-se nos braços do Pai, se achegando a Ele, pensando nas coisas que são do alto, andando com gente que te edifica, caminhando com gente que te leva para perto dEle, vindo estudar a palavra de Deus. É se aproximando da graça que você foge do pecado. Não é brincando com Ele, não é se achando forte, não é dizendo eu posso, não, você não pode nada, eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Racamandeira lavacheira lavaei. Oh, aleluia! Para terminar, querido, Cristo vive e reina nele. Ele vive aqui na terra pela fé no Filho de Deus, que trabalha em sua vida por amor, produz a obediência e muda a sua imagem. Deste modo, não abusa da graça de Deus e nem a torna vã. É Ele que te ajuda, querido. Sozinho você não pode. Sozinho você perde. Sozinho você cai, sozinho você não suporta, sozinho você abandona a cruz. Ei, eu preciso dele. Eu preciso reconhecer todos os dias, eu dependo da graça, eu dependo da sua graça, Senhor. Porque foi a graça que te trouxe até aqui, querido. Foi a graça que te trouxe esse culto, foi a graça que fez você clicar aí nesse comando do Facebook, YouTube. Foi a graça, querido, que te alcançou. É a graça de Deus que te alcançou hoje e te diz, ei, eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. Ei, eu te coloco de pé, eu faço novo de novo. A minha graça ainda está estendida. A graça do Senhor te fortalece. Dependa da graça, querido. Ela será o teu sustento. Ela será tudo que você precisa. A graça de Deus sobre a sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, eu sinto a tua presença neste lugar, Senhor. Ah, se não fosse a graça, Pai, o que seria de nós? Se não fosse a tua graça, Senhor. É ela que nos levanta, é ela que nos ajuda. Oh, querido, põe a mão sobre o teu coração. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Pai de amor, nós te somos gratos, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Eu sei que não foi barato o preço. Eu me lembro da canção que diz... A cruz era mais pesada. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Não foi barato, Senhor, mas o Senhor suportou todas as coisas para que eu tivesse o meu relacionamento ligado de volta ao Pai. Para que eu não precisasse mais de intermediários, para que eu não precisasse mais de sacrifícios. Para que eu não precisasse mais, Senhor, relutante,
Oh, Senhor, tropeço, tentar religar a nossa comunhão, Senhor. Eu não preciso mais, mas hoje eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e falo ao Deus que me ouve e me vê secretamente, o Deus que me vê secretamente, esse me responde. Obrigada, Senhor. Eu não quero banalizar a graça, Deus, perdoa a multidão dos nossos pecados, Senhor. Porque quando peco, Senhor, é como se colocasse o Senhor de volta no madeiro. Ah, Senhor. Mas eu quero, Senhor, relembrar constantemente que eu fui crucificado contigo. E que a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta. É o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos mantém de pé. Porque por nós mesmos, Senhor, Pai, estaríamos perdidos se pudéssemos fazer alguma coisa. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor suportou a vergonha, suportou os ultrajes, suportou a dor, suportou, Senhor. Foi, Senhor, rejeitado pelos seus. E talvez se eu estivesse lá, eu seria um deles, rejeitando, Pai, a graça. E eu entendo isso hoje, que não é o pecado que me leva ao inferno, mas é rejeitar a graça de Deus. É rejeitar o perdão que foi concedido através de Jesus. Mas, Pai, que essa graça alcance aquele que está ouvindo essa mensagem agora. Ah, Senhor, muda a nossa história, porque por mim mesmo, Senhor, eu não posso fazer nada por mim. Eu não tenho como purificar as minhas vestes, eu não tenho como lavar as minhas manchas. Mas o Senhor pode, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra nos garante isso, que Ele purifica, nem que purificou e nem que vai purificar. A palavra nos garante, Ele nos purifica hoje de todo pecado. Por isso, Senhor, aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, Senhor, esse alcança a misericórdia. Obrigada pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu te louvo. E te agradeço, Senhor, pela palavra, Senhor, que muda a nossa história. Obrigada pelo teu sacrifício, Jesus. Alcança-nos hoje, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Nós nos achegamos a ti e pedimos perdoa-nos, Senhor. A graça ainda está disponível. A tua presença ainda anda entre nós. E nós te louvamos pela presença que sentimos neste lugar, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Aplauda esse Deus querido e agradeça a Ele.